Bíblias, abram as suas Bíblias em Atos dos Apóstolos, no capítulo 10. Atos dos Apóstolos, capítulo 10. Nós vamos ler a partir do versículo 36. Atos dos Apóstolos, capítulo 10, a partir do versículo 36. Você abre sua Bíblia e deixa sua Bíblia aberta. Atos dos Apóstolos, capítulo 10, a partir do versículo 36. Diz assim a palavra do Senhor: Conheceis a palavra que ele enviou aos filhos de Israel, anunciando a paz por Jesus Cristo, e este é o Senhor de todos. Esta palavra, vós bem sabeis, foi proclamada por toda a Judéia, começando pela Galiléia, depois do batismo que João pregou. Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, o qual andou fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Nós somos testemunhas de todas as coisas realizadas por ele, tanto na terra da Judéia como em Jerusalém. A este mataram, pendurando-o num madeiro. Deus o ressuscitou ao terceiro dia e fez que se manifestasse, não a todo o povo, mas as testemunhas que Deus antes ordenara, a nós, que comemos e bebemos com ele, depois que ressurgiu dentre os mortos. Ele nos mandou pregar ao povo e testificar que ele é o que por Deus foi constituído juiz dos vivos e dos mortos. Dele dão testemunho todos os profetas, de que todos os que nele creem receberão o perdão dos pecados pelo seu nome. Vou ler de novo esse texto de forma diferente, de forma resumida. Vou fazer uma pergunta para esse texto. Vamos fazer uma pergunta para o texto, vamos ver como o texto vai responder essa pergunta. Nós estamos aqui celebrando a nossa salvação, celebrando a nossa redenção, celebrando o perdão dos nossos pecados, uma nova vida com Deus. Estamos com a mesa posta. Vamos fazer uma pergunta para esse texto: quem é Jesus para esse texto? Vou perguntar para ele: quem é Jesus nesse texto? Nós começamos no versículo 36, né? Ele vai dizer assim: esse Jesus, que foi enviado para os filhos de Israel, é o Senhor de todos. E vai dizer ainda que ele andou pela Galiléia, pela Judéia, que ele foi ungido com o Espírito Santo, com poder, para curar todos os oprimidos do diabo. Mas ele também foi crucificado, pendurado no madeiro, o mataram, mas ele ressuscitou no terceiro dia. E depois que ele ressuscitou no terceiro dia, ele apareceu para os seus apóstolos. E ele é tão real, depois da ressurreição, depois que ele saiu da sepultura no terceiro dia, ele foi tão real que os discípulos comeram e beberam com ele. E vai dizer ainda: e foi esse Jesus que nos mandou
pregar este Evangelho, com uma promessa: que todos aqueles que ouvirem essa mensagem e crer no seu nome, receberão o perdão dos seus pecados. Quem é Jesus para o texto que acabamos de ler? Viu como o texto responde? Queridos, nós estamos na casa de Cornélio. Ao ler esse texto, nós estamos na casa de Cornélio. Cornélio não era judeu, Cornélio era um gentio. E ele teve uma visão, e um anjo apareceu e mandou que trouxesse Pedro até a casa dele. E Pedro teve aquela visão terrível que ele nunca tinha visto, mas confirmando que ele deveria ir à casa de Cornélio. E Pedro chega ali e começa a pregar. Nós estamos aqui no finalzinho da mensagem de Pedro na casa de Cornélio. Porque se a gente continuasse a leitura, o próximo versículo é o 44. O sermão de Pedro foi interrompido. Versículo 4, o sermão de Pedro foi interrompido. Dizendo Pedro ainda essas palavras, caía o Espírito Santo sobre todos os que o ouviam. E aí, queridos, o Espírito Santo caiu de tal forma, com tanta intensidade, na casa de Cornélio, que todos foram cheios do Espírito Santo, e aquela presença de Deus tão intensa interrompeu o sermão de Pedro. Que bom se fosse assim conosco, hoje e sempre, né? Se os nossos sermões fossem interrompidos com esse mover profundo do Espírito de Deus no meio da congregação. Mas a pergunta que nós fizemos para o texto, a gente volta a fazer nesta noite. Só que, de forma bem prática, eu quero trazer essa pergunta não para o texto, mas para a igreja nesta noite. Quem é Jesus para você? Quem é Jesus para cada um de nós? O que representa Jesus na nossa vida? No mundo onde Jesus é criticado, é blasfemado, se ele estivesse aqui, seria cuspido novamente, seria chicoteado novamente, seria crucificado de novo, seria rejeitado da mesma forma, humilhado. Neste mundo em que Jesus é descartado das vidas das pessoas, da sociedade, não diz: eu não quero nada com ele, não tenho nada com esse Jesus e não quero que ele interfira na minha vida. Quem é Jesus para cada um de nós nesta noite? Voltando para o texto, queridos, no versículo 36, hoje, Jesus representa para cada um de nós um Senhor absoluto. Eles era Senhor, foi Senhor na igreja primitiva. Ele é o Senhor absoluto. Todo poder foi dado a Ele. Ele exerce de forma soberana o poder que recebeu. O profeta Isaías, no capítulo 9, versículo 7, vai dizer que Ele é Senhor da eternidade. Diz que Ele é o Pai da eternidade. Ele gerou a eternidade. Tudo que existe porque trouxe a existência, veio através dele. Ele é Senhor da eternidade, mas Ele é o Senhor de todos os cantos das redondezas desse planeta Terra. O profeta Zacarias, no capítulo 9, versículo 10, diz que o seu domínio estenderá de mar a mar, do Eufrate até as extremidades da terra.
Ele é Senhor do universo. Jesus é Senhor absoluto deste planeta Terra. Haja o que houver no planeta Terra, Jesus é Senhor deste planeta Terra. O planeta Terra pode se incendiar, mas Jesus é Senhor do planeta Terra. Na face do planeta Terra pode acontecer os piores dramas, as maiores tragédias, mas Jesus é Senhor absoluto do planeta Terra. Ele domina sobre a natureza, o mar revolto, o vento tempestuoso. Jesus domina sobre tudo e sobre todos. Ele é Senhor. Ele domina sobre a igreja, porque está escrito que pôs todas as coisas debaixo dos seus pés, para ser o cabeça de todas as coisas. Deus deu Jesus à igreja, conforme Paulo, no capítulo 1, versículo 22. Ele está exaltado, Jesus foi exaltado sobre tudo e sobre todos. Para não deixar dúvida, Paulo escreve dizendo: diante de Jesus vai chegar o dia que todo joelho se dobrará. Quem creu nele, quem não creu nele, quem o abraçou, quem o rejeitou, quem cuspiria de novo na sua face, quem elabora as piores imagens de blasfêmia, de afronta à santidade, ao senhorio dele, um dia todos os joelhos se dobrarão diante deles, reconhecerão que Jesus é o Senhor dos céus e Ele é o Senhor da terra. Vão reconhecer tarde demais, mas reconhecerão, e toda língua terá que confessar que Jesus é o Senhor, para a glória de Deus Pai. É diante dele que nós estamos, e o texto diz: Ele é o Senhor de todos. Jesus é o Senhor de todos, e Jesus é o Senhor de tudo. Meus queridos, não existem dois reinos. Não existem dois reinos, nunca existiram dois reinos. Dizer que tem o reino de Deus e tem o reino das trevas, que Deus reina na luz e que Satanás reina nas trevas. Só existe um reino, o reino é do Senhor Jesus. Ele é Senhor inclusive do inferno. Os demônios sabem disso, estremecem quando tem a visão do Senhor Jesus, porque Ele tem as chaves do inferno nas suas mãos. Prova que Ele é Senhor inclusive do inferno. Mas, queridos, no versículo 39 vai dizer: quem é Jesus para mim? Quem é Jesus para você? Jesus é aquele que morreu por mim, é aquele que morreu por você. Das condições em que nós estávamos, todos nós morreríamos, mas Jesus assumiu, se colocou debaixo da morte, para exercer domínio sobre a morte e nos livrar das garras dela. Versículo 39, Pedro diz: nós somos testemunhas de todas as coisas realizadas por ele, tanto na terra da Judéia como em Jerusalém. E ele termina dizendo: a este mataram, pendurando-o no madeiro. Aí foi morto em meu lugar, foi morto em seu lugar. O que foi que ele disse antes, queridos? Que o bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. E Jesus disse: eu morro por você, eu morrerei por você, eu entregarei a minha vida por você. Ele olhou para cada um de nós. Não tem problema que nós estamos 2.000 distantes dessa cena, não tem problema. Ele nos viu. E se Ele não morresse, nós não teríamos Deus, não teríamos eternidade com Deus, não teríamos céu. Jesus disse: eu vou mudar a sua sorte, eu vou mudar a sua eternidade, eu assumirei a sua culpa, eu vou morrer a sua morte, eu vou morrer a sua morte. E Jesus disse certa vez: em verdade vos digo, que se um grão lançado na terra, se ele não morrer, fica ele só, mas se morrer,
ele vai germinar e produzir muitos frutos. Quantos frutos, queridos, ao longo desses 2000 anos? Quantos homens, quantas mulheres, quantos jovens, quantos adolescentes, quantas crianças? É impressionante o que Deus faz com as crianças hoje. De vez em quando a gente vê crianças, queridos, de 4 anos, 5 anos, 6 anos, pregando o Evangelho como gente grande. E se brincar, essas crianças que estão disputando nesse cenário, que nunca fizeram teologia, nunca entraram no seminário, só tem a Bíblia e a devocional que aprenderam dentro de casa. Se brincar, muitas dessas crianças pregam melhor que os pastores. A graça, a unção, a forma como são usados por Deus, a autoridade. Olha, eu já ouvi algumas crianças dessas redes sociais pregando. Meus queridos, que autoridade que elas têm para anunciar esse nome glorioso, falar sobre Jesus, falar sobre a nossa salvação. É impressionante. Pastor Alexandre anunciou o texto de Apocalipse, e Apocalipse vem aqui para nos dizer no capítulo 5, versículo 9, e eles entoavam um novo cântico dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir os selos. O versículo que ele deu aqui: porque foste morto e com teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. Com teu sangue nos compraste. E tem aquela frase memorável, que Deus fez todas as coisas que existem no mundo. Só tem uma coisa que Ele não fez. Só tem uma coisa que Deus não fez neste mundo. Deus não fez a igreja, porque a igreja Ele comprou e pagou com o sangue de Jesus. Daquela história antiga que a gente conhece, e que desde a minha adolescência já ouvi essa história, daquela criança que fez o brinquedo e com muita arte, mas um dia ela perdeu esse brinquedo e ficou muito triste, porque investiu todo o seu talento para fazer aquele brinquedo. E um dia, passando na loja, olha aí lá dentro, e ele foi lá reclamar: esse brinquedo é meu, eu fiz esse brinquedo, ele é meu. Ele disse: mas ele está vendo, se você quiser, você tem que comprar. Ele correu em casa, pediu dinheiro para os pais, correu lá na loja: não venda para ninguém, não venda para ninguém, esse brinquedo é meu, eu fiz e eu quero de volta. Correu para os seus pais, implorou, pediu dinheiro, correu lá e comprou. Depois que pegou aquele brinquedinho, disse: você me pertence 2 vezes. Primeiro porque eu te fiz, e agora eu te comprei, você me pertence 2 vezes. Meus queridos, foi mais ou menos isso que aconteceu conosco. Nós somos obra de Deus, nós temos as impressões digitais de Deus. Se nós quiséssemos negar a existência de Deus, o nosso corpo ia dizer: você não pode negar a existência de Deus, porque eu trago as impressões digitais dele. Se nós quiséssemos negar a existência de Deus, a nossa mente, o nosso cérebro dizer: você não pode negar a existência de Deus, porque aqui tem as impressões digitais dele. Se a nossa alma quisesse negar a existência de Deus, ela dizer: não pode, nela estão as impressões digitais dele, não se pode negar. E ele vai dizer: você me pertence 2 vezes, eu te trouxe a existência, e depois eu tive que te comprar, e o preço foi alto, o preço foi muito alto, porque custou o sangue, o sofrimento, o desprezo, a humilhação de Jesus na cena rude daquela cruz. Foi o preço da nossa redenção.
E exatamente isso, queridos, que o Apocalipse, quando descortina os horizontes da eternidade, está revelando para nós: você chegou aqui, à eternidade. Você faz parte desse grande coral de louvor, de adoradores, porque um dia Ele pagou o seu preço. Deus te comprou, Deus te resgatou. Meus queridos, esta é a grande verdade. Se tem uma frase que precisa estar escrita na nossa alma, é esta: Jesus morreu por mim. Jesus morreu por mim. Você escrever essa frase na porta do seu espelho, do seu guarda-roupa, talvez você olhar lá: Jesus morreu por mim. Coloca lá no banheiro, espelho do banheiro, todas as vezes que você olhar, está a frase: Jesus morreu por mim. Coloca lá na porta da geladeira. Quantas vezes a gente abre a geladeira, né? Você comeu, almoçou, sobremesa, tomou um cafezinho depois do almoço. Quantas vezes você está abrindo geladeira? Eu acho que é um hábito de abrir geladeira. Abre a geladeira por hábito. Não quer nada que está dentro da geladeira, mas você vai lá e abre a geladeira. Então coloca na porta da geladeira: Jesus morreu por mim. Quantos retrovisores tem o seu carro? Tem 3, né? Um na direita, outro na esquerda, um no centro. Coloque nos retrovisores do seu carro: Jesus morreu por mim. Escreva onde mais? Na sua carteira. Quando você abrir a sua carteira para lá, vou abrir, a primeira coisa que você vai ler: Jesus morreu por mim. Porque essa é a verdade do texto. Quem é Jesus para nós? O texto já respondeu. Quem é Jesus no texto? Agora, queridos, a gente quer saber quem é Ele para cada um de nós. Quem é Jesus? Quem é Jesus? Ele morreu, queridos, porque era o único remédio. Não tinha outro remédio contra o nosso pecado. Contra o nosso pecado, o único remédio é esse. Foi um remédio forte, fortíssimo. Foi um remédio amargo demais, muito amargo. Quando Jesus olhou para aquele cálice, olhou dentro do cálice, no Getsemane, o que foi que Jesus viu naquele cálice? Quando ele disse: Pai, se for possível, passe de mim. É um caso melhor aqui, né? O que foi que Jesus viu no cálice? Lá no Getsemane: se for possível, passe, sei que eu o beba. É amargo, muito amargo, para ser bebido por qualquer ser humano. Se o senhor tiver um plano B, esqueça o plano A, execute o plano B, mas que eu não beba deste cálice. A emergência. Não tem plano B. Não tem plano B. Só tem plano A. E eu não fiz o plano B, porque o plano A não vai faltar. Plano A não falha. E Jesus bebeu o cálice amargo. Ainda que ele tivesse que dar um prato na hora de beber esse cálice, Deus não
Deus meu, por que me abandonaste? A maior dor de Jesus foi o abandono dos homens cruéis, ímpios, sanguinários, violentos. Aquele ódio religioso. Ele foi morto em nome da religiosidade, em nome da religião. Mas o desprezo de Deus foi muito para Jesus. Escreva: Jesus morreu por mim. Não esqueça dessa frase: Jesus morreu por mim. Quem é Jesus para você? É aquele que morreu a minha morte, para que eu pudesse viver a vida dele. Versículo 40 diz assim, versículo 40: Deus o ressuscitou ao terceiro dia e fez que se manifestasse. Quem é Jesus para mim? Quem é Jesus para você? Jesus para mim, queridos, Jesus para cada um de nós é aquele que faz com que nada da nossa vida termine com a morte. Uma vida que termina com a morte, que acaba com a morte, todos nós sabemos que é muito triste. Uma esperança que acaba com a morte é muito triste. Expectativas que acabam com a morte é muito triste. Uma fé que acaba na sepultura é muito triste. Sonhos que acabam com a morte é muito triste. Uma experiência dessa. E quando você vê aqui, Deus o ressuscitou para que ele se manifestasse. Eu estou vivo. Derrotei o inimigo mais poderoso, derrotei a morte, venci a sepultura. Há esperança para você do outro lado da sepultura. Alegre o teu coração. A sepultura não será o fim da sua vida, dos seus sonhos, da sua felicidade, dos anseios. Nós queremos viver. Tudo que nós queremos é viver, é viver, é viver. Porque a sepultura não traz realização existencial. A sepultura não pode me realizar. E é um protesto da vida contra a sepultura. E Jesus disse: fique tranquilo, fique em paz, regozije, alegre o seu coração. Eu acabo de vencer a morte. Ele venceu a morte. Meus queridos, qual foi a palavra daquelas mulheres? Qual foi a mensagem daquelas mulheres que levantaram cedo para embalsamar aquele baldinho de unguento? Lá dormiram a noite toda sofrendo. A pedra tem 2 toneladas. Quem vai remover essa pedra para nós, mulheres frágeis? Remover uma pedra de 2 toneladas, mas elas acreditavam que alguma coisa aconteceria. E nada devolveram aquelas mulheres do propósito que elas tinham. Fizeram a preparação do seu leito, colocaram no baldinho. Agora nós vamos lá balsamar o corpo de Jesus, ungir o corpo de Jesus. Só que chegaram lá, para surpresa, a pedra já tinha sido removida, mas não tinha nada dentro da sepultura. Glória a Deus. Não tinha nada na sepultura. Não tinha nada. De repente aparece um varão resplandecente, iluminado, do lado de fora. E doce gentilmente pergunta para aquelas mulheres: vocês estão procurando quem? Nós estamos procurando Jesus.
sepultou o corpo dele em algum lugar? Fala para nós. Jesus? Quem é Jesus para mim? Quem é Jesus para você? Aquele que há 2000 anos atrás venceu a morte no meu lugar. Derrotou a morte no meu lugar. Para que nós nos alegremos, para que nós celebremos a nossa vida, seja diante da vida, seja diante da morte. Nós celebramos porque hoje temos vida em Cristo Jesus e temos vida eterna. Temos vida e temos vida eterna. Para o texto, quando a gente faz a pergunta, quem é Jesus no texto, fica bem claro, né? Mas quem é Jesus para cada um de nós? E para terminar a nossa mensagem, queridos, e passarmos para a celebração da ceia do Senhor, lembrando todo esse cenário, versículo 43 vai dizer assim: desse Jesus dão testemunho todos os profetas ungidos, profetas de Deus, mensageiros dos céus, de que todos os que nele creem receberão o perdão dos pecados pelo seu nome. Diga assim: sou perdoado. Diga assim: estou perdoado. Diga assim: minha dívida não existe. Diga assim: meus pecados foram destruídos. Todos aqueles que nele creem recebam o perdão dos seus pecados. Queridos, perdão é libertador. Perdão traz cura. Perdão traz vida. Perdão resgata a comunhão. O perdão resgata a nossa vida. Olha que povo bendito. Olha que povo bendito. Todos estes recebam o perdão dos seus pecados. Tem algumas coisas do Evangelho que eu imagino o seguinte: parece que eu faria diferente, então eu ia fazer tudo errado. Imagina que a gente tivesse um ministério tão poderoso quanto o de Jesus, onde eu ia querer inaugurar o meu ministério, uma campanha com 1 milhão de pessoas na minha frente. Jesus inaugurou uma festa de casamento. Se eu pudesse chegar aos céus levando alguém de mãos dadas com alguém, eu queria escolher, se eu pudesse escolher, eu queria escolher a pessoa mais santa dessa terra, a pessoa mais nobre dessa terra, para chegar de mãos dadas. Aqui eu saí, eu estou trazendo mais um. Cheguei, e estou trazendo mais um. Pensa numa pessoa nobre, uma pessoa honrada, querida lá na terra. Jesus chegou lá de mãos dadas com o ladrão. Entendeu? Chegou lá, mas aquele ladrão, no último minuto, no apagar das luzes, no último segundo da prorrogação do segundo tempo, ele disse: lembra-te de mim. Jesus disse: não só vou lembrar, mas vou levar você para lá. Você vai para lá comigo. Qual é a extensão da oportunidade de salvação dos homens deste mundo, queridos? Não há limites. Aquele que vier a mim, de forma alguma eu lançarei fora. Jesus chega para aquela mulher e diz: mulher, ninguém te condenou? Ele disse: ninguém, Senhor. Foi apanhada de flagrante e adultério. Jesus olhou para ela e disse: nem eu te condeno.
Nós não negociamos a nossa vida com Deus, nós não negociamos a nossa fé, porque o preço foi alto demais. Quando a Bíblia diz: crê no Senhor Jesus e será salvo, tu e a tua casa, a promessa é para você e para todos os seus, tu e a tua casa. A salvação é o grande empreendimento de Deus no meio dos homens. Quem representa Jesus para cada um de nós? Jesus é Senhor, Senhor da minha vida. Ele é meu Senhor. Jesus morreu por mim. Ele morreu por mim. Jesus ressuscitou, venceu a morte por mim, venceu a sepultura por mim. E Jesus é a grande convicção de que nele nós somos totalmente perdoados, estamos perdoados. Mesmo que a nossa consciência queira evocar imagens do passado e dizer que nós estamos enganados, o que vale é o que está escrito. Está escrito você está perdoado. Volte para casa perdoado. Volte para casa abençoado. Em nome do Senhor Jesus. E é isso, queridos, que nós vamos celebrar neste momento. Nós vamos celebrar a ceia do Senhor. Você pode curvar a sua cabeça.